Estou prestes a perder a viagem dos meus sonhos por uma besteira. Faz meses que eu tô contando os dias para essa viagem. Desde pequeno eu sonho em conhecer esse lugar, aquelas fotos, os vídeos, as histórias. Tudo parecia tão distante, até que finalmente eu consegui juntar o dinheiro, pedir folga no trabalho e fechar tudo. Cada detalhe planejado, passagem, hotel, até o roteiro dos dias. Só que agora, faltando pouco para embarcar, o que era para ser o momento mais feliz do ano virou um pesadelo. Eu tô com um nó no estômago, uma mistura de raiva e vergonha. Tudo por causa de uma besteira. Um erro tão idiota que eu nem sei como consegui fazer. Sabe quando você sente que tá tudo sob controle, e aí, do nada, percebe que deixou passar o mais simples? Pois é, eu deixei. E agora, por causa disso, posso perder a viagem que mais esperei na vida. O pior é que eu nem posso culpar ninguém. Fui eu. Eu vi o aviso, pensei faço depois e esqueci. Parece pouca coisa, mas é justamente esse tipo de detalhe que muda tudo. Hoje, cada vez que olho pro roteiro impresso, parece que ele tá me olhando de volta e dizendo: Você quase conseguiu. Tudo começou com um e-mail que eu deixei para depois. Lembro exatamente, tava no meio do trabalho. O celular apitou e vi o nome da companhia aérea. Abri rápido, li as primeiras linhas e pensei: é só confirmação de dados, faço mais tarde. Fechei o aplicativo e segui o dia como se nada tivesse acontecido. Naquela hora, parecia inofensivo. Um clique a menos, 2 minutos que eu podia economizar. Só que quando fui abrir o e-mail de novo, 2 dias depois, o prazo tinha vencido. Eu olhei para a tela e senti aquele frio no estômago, o mesmo de quando a gente faz algo errado e sabe que não dá para disfarçar. Tentei corrigir. Cliquei em tudo que era link, preenchi o formulário de novo, mas o sistema bloqueava. A mensagem aparecia: prazo expirado. Fiquei encarando aquilo como se fosse possível mudar com a força do olhar. Na hora, ainda me convenci de que dava para resolver. Pensei, é só ligar lá, explicar, eles vão entender. Mas o incômodo ficou. Era o tipo de erro que você tenta empurrar para amanhã, mas ele te persegue. E quanto mais eu pensava, mais me lembrava da frase que eu mesmo vivo repetindo para os outros: depois eu faço. No dia seguinte, acordei mais cedo do que o normal. Não consegui nem tomar café direito. Peguei o telefone e liguei para a companhia aérea. A musiquinha de espera parecia zombar de mim, repetindo sem parar. 15 minutos. 30. Quase uma hora até alguém atender. Quando finalmente uma voz apareceu do outro lado, eu já estava suando. Expliquei tudo, palavra por palavra, tentando mostrar que não era um cliente distraído, mesmo sendo exatamente isso. A atendente ouviu com aquele tom calmo de quem já escutou 1000 histórias parecidas e respondeu: Senhor, sem a confirmação o bilhete pode ser cancelado automaticamente. Fiquei mudo. Tentei insistir, mas tem algum jeito, alguma forma de reverter? Ela pediu um número de protocolo, digitou umas coisas e disse que ia encaminhar para o setor responsável. Eles entram em contato. Foi isso. Um adeus disfarçado de formalidade. Desliguei o telefone e fiquei olhando pro nada. Aquele podem entrar em contato ecoava na cabeça. Parecia a versão educada de agora é torcer. E o pior é que tudo isso era culpa minha, não tinha para onde fugir. Passei o resto do dia irritado comigo mesmo, tentando achar o que fazer. Cheguei a mandar mensagem para um amigo que viaja sempre, perguntando se isso já tinha acontecido com ele. Ele só respondeu: Cara, nunca deixa para depois esses e-mails. Aquela frase ficou rodando na minha mente o dia inteiro. À noite, enquanto olhava a passagem impressa na mesa, senti que o sonho estava começando a escorregar pelos meus dedos. Enquanto eu esperava a resposta da companhia, decidi revisar os outros documentos, só para garantir que o resto estava certo. Abri a gaveta, peguei o passaporte, e, quando olhei a data, o coração gelou. Vencia em poucos dias. Faltavam menos de 30 pro embarque. E eu sabia que, para viajar, precisava de no mínimo 6 meses de validade. Na hora, eu congelei. Fiquei encarando aquela data como se ela fosse um tipo de sentença.
Eu já tinha visto esse vencimento antes, meses atrás, mas pensei que ainda dava tempo. Mais uma vez o maldito depois eu faço me pegou. Tentei marcar um novo agendamento, entrei no site, atualizei a página umas 20 vezes. O primeiro horário disponível era depois da viagem. Liguei para tudo quanto é lugar, procurei despachante, perguntei para conhecidos se alguém tinha um jeitinho. Nada. Cada resposta negativa me deixava mais tenso. Era como se uma besteira puxasse a outra. O e-mail virando problema, o passaporte vencendo, e a sensação de que tudo que eu planejei por meses estava desmoronando em questão de horas. Senti um peso no peito, um desespero quieto. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitado com o celular na mão, rolando a tela sem ver nada. A mente repetia: você vai perder a viagem. E o pior era saber que ninguém mais tinha culpa, só eu mesmo. No dia seguinte, eu acordei decidido a resolver tudo de uma vez. Liguei para a companhia aérea, para o consulado, para qualquer número que pudesse me dar alguma chance. Passei a manhã inteira de um lado para o outro, falando com o atendente, preenchendo formulário, mandando e-mail. Era como tentar tapar um buraco com as próprias mãos, quanto mais eu corria, mais o tempo parecia escorrer. Cheguei a pegar um ônibus para ir até o posto de emissão do passaporte. Achei que, se explicasse a situação, alguém ia se comover, dar um jeito, me encaixar. A moça do atendimento olhou para mim com aquele olhar cansado e disse: senhor, eu entendo, mas não tem como. O sistema não permite. Saí dali com vontade de gritar. No caminho de volta, o telefone tocou. Era o número da companhia aérea. Atendi com o coração acelerado. A mulher do outro lado disse que meu caso estava em análise, mas que não podia garantir nada. Aquelas palavras caíram como pedra. Em análise. Tradução: espera e reza. Cheguei em casa exausto. Nem fome eu tinha. Olhei para a mala no canto do quarto, para a passagem impressa, pro roteiro que eu tinha preparado com tanto cuidado. Tudo ali, pronto, só faltava eu e o tempo. Sentei na cama e fiquei pensando em quantas vezes eu já tinha feito isso antes, deixar as coisas para depois, jurando que daria tempo. A diferença é que, dessa vez, o depois estava me cobrando caro. Ainda não sei se vou conseguir embarcar. Tô naquela fase em que o destino parece brincadeira, tudo pode dar certo ou tudo pode dar errado. A companhia ainda não respondeu, o passaporte segue pendente, e eu já cansei de atualizar o e-mail de hora em hora. Mas, no meio desse caos, comecei a perceber umas coisas que antes eu ignorava. Eu sempre fui o tipo que corre atrás quando a corda já tá arrebentando. Nunca no início, sempre no susto. E essa viagem, que devia ser o meu grande prêmio, acabou virando um espelho disso. Fiquei pensando em como é fácil transformar um sonho em pesadelo só por achar que dá para resolver depois. A verdade é que eu vivi meses planejando cada detalhe da viagem, mas não planejei o essencial, o imprevisto. A parte que a gente não controla, mas precisa se preparar para encarar. Agora, com tudo pendurado, eu tô aprendendo a respirar. A aceitar que, às vezes, o mundo dá uma travada para te mostrar o que você insiste em não ver. Eu queria que essa história terminasse com um final feliz, com eu embarcando no avião e rindo disso tudo. Mas talvez o final seja só esse: entender que o problema nunca foi o e-mail, nem o passaporte. Foi o meu depois eu vejo. E se eu perder essa viagem, tudo bem. Porque, de algum jeito, acho que já comecei outra, uma que não depende de passagem nem de carimbo, mas de atitude. Nos últimos dias, eu tenho tentado não pensar tanto na viagem. Parece contraditório, né? Mas chega uma hora que a cabeça cansa de rodar em círculos. Então comecei a fazer o que dava para fazer, organizar o que ficou bagunçado, resolver pendências pequenas, cuidar do que eu posso controlar. Teve um momento em que sentei para revisar as anotações do roteiro que eu tinha feito. As ruas, os lugares, os restaurantes que eu queria visitar. E percebi que, mesmo se eu não for agora, tudo aquilo continua lá. O mundo não acabou, só ficou em pausa. Foi ali que caiu a ficha de verdade: essa viagem sempre foi mais sobre o que ela representava do que sobre o destino em si.
Era sobre provar para mim que eu podia cumprir algo que comecei. E, ironicamente, a lição veio do jeito mais dolorido possível, aprendendo o preço que se paga quando a gente deixa para depois o que importa. Eu ainda não sei o que vai acontecer. Pode ser que dê certo de última hora, pode ser que não. Mas, de um jeito ou de outro, eu já sei que não sou mais o mesmo cara que começou essa história. Aquele que achava que o mundo podia esperar. Hoje, se eu tiver outra chance, seja para essa viagem ou para qualquer outra coisa, eu não vou deixar passar. Porque o tempo não volta, e a vida não espera o nosso depois.